Amém? Amém. Boa noite. Bom, tinha preparado uma palavra, mas o Senhor decidiu fazer uma reviravolta no meio da semana, e por isso que eu quero hoje falar aqui um pouco sobre tentação. Fugir ou cair, né? Eu acho que é um tema intrigante, e para falar dele eu vou precisar olhar nos evangelhos sinóticos, porque eu vou ter que algumas coisas em cada um, mas eu creio que o Senhor vai nos guiar aqui através das Escrituras. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 4. A gente vai ler dos versos de 1 até o número 13. E quando eu comentei que é evangelhos sinóticos, né, porque são os evangelhos que falam da mesma coisa, mas que com visões diferentes, às vezes de algum fato. E esse mesmo ponto está em Mateus 4 e também em Marcos 1. Todos acharam? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este local aqui todo renovado, Senhor. Glórias ao Senhor, toda a honra e toda a glória ao Teu nome, Pai. Pai, que o Senhor possa estar nos capacitando aqui nesta noite, para aprender mais de Ti, para entender mais sobre a Tua Palavra, e que nós possamos descobrir juntos aqui quais são as coisas que o Senhor quer para nós a partir desse texto que foi lido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei um tema nessa mensagem que é tentações, fugir ou cair, né? E essa pergunta a gente vai responder lá no final, se a gente vai fugir ou se a gente vai cair. Mas o que é tentação, né? Se a gente olhar no dicionário, vai falar que é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, ou seja, alguma coisa que não é correta, né? E além disso, a gente tem que entender, a partir principalmente dessa passagem, que a tentação é o principal instrumento do diabo nas nossas vidas. Então, é o que ele mais vai usar contra a gente, em áreas que nós temos dificuldade. E já o dicionário de ética cristã, ele fala que tentação tem vários significados na Bíblia, mas ele destaca 4 como sendo os principais. Primeiro, ele fala que induzir ao pecado. Quando ele fala isso, ele está falando do impulso do homem para fazer o mal, e que muitas vezes é atribuído a Satanás. O Novo Testamento ensina que existe um arquidemônio pessoal cujo trabalho inclui a tentação dos fiéis. Porém, nem toda a tentação do homem
ao pecado deverá ser colocada como sendo externa e menos ainda atribuída a Deus. Então Deus, uma coisa que tem que ficar claro aqui, Deus ele não tenta ninguém, tá? Então isso a gente tem que ter isso em mente. O segundo ponto que esse dicionário aborda, ele fala que o homem está testando a Deus. E ele fala assim: a tentação poderá incluir a ideia de o homem desafiar a Deus ou tentar submeter Deus à prova. Em Atos 15:10, Pedro fala sobre isso. O homem estará tentando a Deus quando se recusar a reconhecer a sua vontade e ignorar o poder de Deus para salvar mediante Jesus Cristo. O terceiro item que ele coloca é Deus testando o homem. Então Deus prova o homem, Deus não tenta. Deus provou a fé de Abraão exigindo o sacrifício de Isaque. A prova de Deus jamais será uma tentação para o mal, e a fidelidade, apesar da adversidade, será indicação de integridade da fé. Então, quando a gente é provado, é para que a gente demonstre nossa fé, e é Deus quem prova, tá? E o último ponto que ele fala é vencer a tentação, né? Que a Bíblia nos ensina que a tentação ao pecado poderá ser resistida com sucesso. A vontade do homem é que dá consentimento final ao pecado. Portanto, essa vontade fortalecida pelo poder de Jesus Cristo poderá obter a vitória à pessoa que é tentada. Então aqui a gente consegue já ter uma noção do que esses versículos aqui, o que Jesus fez dentro desses 4 pontos aqui que esse dicionário fala. Então a gente conclui que tentação não é prova. Então se alguém falar que está sendo provado em alguma coisa que tem dificuldade, é porque tem alguma coisa errada aí. Porque está sendo tentado e está dando brecha para o diabo. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. E a tentação, ela vai sempre nos levar ao pecado. Sempre. Porque até mesmo pela definição do dicionário, é isso que é o significado dela. Porém, só em Cristo que a gente consegue vencer. Fora de Cristo, é praticamente impossível vencer a tentação. A gente vai acabar caindo. Tiago, ele foi cirúrgico aqui, dizendo assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Por que ele fala isso? Porque o diabo está circulando. Ele está só esperando a hora certa de te atacar, naquilo que você tem dificuldade. Então, se você não estiver pronto, ele te pega, né? Então, a mensagem aqui em cima disso é que a gente tem que sempre estar firme. E firme na palavra. Se eu não estiver firme na palavra, é muito difícil. Porque os pensamentos vêm, as situações acontecem e eu posso cair facilmente. Então eu preciso estar atento a isso para não ter problema. E como a gente viu nesse texto, aqui ele mostra que Jesus foi levado para um lugar para ser tentado, né? E ele resistiu. Ele foi firme. E a gente vai entender hoje um pouquinho do porquê, né? E é interessante saber que isso fazia parte do plano de Deus. Ele precisava passar por isso para ser tentado lá pelo diabo, para que ele mostrasse para nós que existe vitória em tentação. Ok? Aqui o contexto dessa passagem, se a gente volta no capítulo de número 3, João Batista está fazendo o batismo de algumas pessoas. Então João Batista está pregando o batismo por arrependimento, né? Então algumas pessoas ouviam o que ele dizia, e ele estava preparando o caminho ali para o Messias, e essas pessoas criam naquilo e eram batizadas. E Jesus foi batizado naquele momento também. João Batista queria ele ser batizado por Jesus, mas era ao contrário. Então, semana que vem, o Magno e a Jenny vão se batizar. Então, esse aqui é o cara que puxou a fila, né? Jesus puxou a fila para que todo mundo fizesse. Então, João Batista batizava as pessoas na água e Jesus, a partir dali, com o Espírito Santo, para que nós tivéssemos o Espírito Santo em nós. Ok? E Lucas 3, 21 e 22 fala exatamente sobre isso.
Então ele fala: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, a partir desse momento, começava o ministério de Jesus Cristo. Ele já tinha feito algumas andanças ali, em alguns dos evangelhos ele já tinha até recrutado alguns discípulos, mas de fato começa depois que ele é batizado. E aí o Espírito Santo vem e está sobre ele ali, e ele está cheio do Espírito Santo, que é como começa o capítulo 4. É interessante que Adão e Eva, eles tiveram também as mesmas provações, nas mesmas coisas que Jesus teve depois com o diabo. Só mudou o personagem, só que a diferença é que agora era Jesus. Antes era um homem que não tinha controle ali dos seus atos e não estava totalmente atento àquilo que Deus queria, não tinha ouvido direito, porque a gente vai ver mais para frente que o diabo sabe usar a Bíblia, e ele usou com Adão e Eva o que Deus tinha falado, e a gente já sabe o que deu, né? Então só mudou um pouco aqui a situação, mas é a tentativa dele de sempre. Ele não muda. Fez com Jesus, faz com a gente e vai tentando até ele conseguir pegar. Ele já perdeu e ele só quer levar mais gente junto com ele. Esse é o ponto aqui. Então, Satanás ele queria induzir Cristo ao mal, porque ele queria que Cristo caísse ali. E é interessante que a palavra fala que ele foi tentado durante os 40 dias. Não foi só no último dia, porque o foco fica nessas 3 tentações aqui do último dia. Mas ele foi tentado nos 40 dias. A palavra fala exatamente isso. Ele foi levado e foi tentado durante 40 dias. Então você imagina, aqui Satanás já devia ter feito de tudo para tentar, até que ele achou alguma coisa que ele pensou que ia dar certo, mas também continuou não dando. E Marcos aqui fala rapidinho, né? Então ele fala que onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás, né? Então é interessante a gente ver que a tentação, mesmo para aquele que está cheio do Espírito Santo, não é só uma vez ou outra vez, é o tempo todo. Então assim, se a gente estiver desatento, se a gente não estiver prestando atenção nas situações, a gente pode, infelizmente, cair, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E pensando nisso, eu quero abrir esses versículos que a gente leu em 3 pontos. E o primeiro ponto é a necessidade física. Então, dos versos de 1 a 4, a palavra ela é bem clara. Ela fala, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então, nesses 4 primeiros versículos aqui, a gente vê várias situações bem importantes aqui que aconteceram com Jesus. Eu comentei agora há pouco que ele ficou os 40 dias e foi tentado nos 40 dias. E a Bíblia dá um detalhe aqui interessante. Jesus estava de jejum. Jejum na Bíblia, eu não sei se todo mundo tem um discernimento de como funciona, mas o jejum, a gente se priva de comida física para que a gente se alimente espiritualmente. E aí a gente fica forte. Então é nesse momento que deveria a nossa conexão com Deus estar muito mais forte, porque eu deixei de coisas aqui desse mundo e fui atrás de ter contato e buscar Ele e manter um relacionamento, Então por isso que Ele mesmo fala que alguns demônios só podem ser expelidos com jejum e oração, e em algumas situações o jejum é necessário,
Então Jesus já previu isso. Então a gente tem que ficar atento nesse ponto. E quando a palavra fala que ele estava cheio do Espírito Santo, a gente não sei nem como imaginar como seria isso. Porque imagina, o cara já é 100% Deus, 100% homem e ainda estava cheio do Espírito Santo. O cara estava feroz, né? Porque, imagina, e ainda o diabo queria tentar ele. Para você ver o nível que o diabo pode chegar. O nível que ele pode utilizar ali, das artimanhas dele. Então a gente às vezes está ali totalmente despreparado, né? Não está em jejum, não está em oração, não está em nada, não está em relacionamento com Cristo e ainda vai para as batalhas. Aí você imagina como que o negócio não vai ficar pronunciado. E o diabo achava que ia conseguir fazer alguma coisa com Cristo, né? Então ele armou ali, né? E estando cheio do Espírito, ele foi guiado. E é interessante que lá naquele versículo de Marcos, não na versão da Bíblia que eu gosto de usar aqui, que é a NAA, mas em outras versões ele usa o verbo impeliu. O verbo impeliu é um verbo que significa fazer avançar com força. Aí ele fala que o Espírito impeliu Jesus da onde ele estava, que ele foi batizado, e levou ele para o deserto. Ou seja, arrancou da onde ele estava e levou ele. Mas não porque Jesus estava fugindo, porque tinha que ser daquele jeito. Tinha que ser tirado de um lugar e levado para o outro, para que as pessoas vissem que ele realmente era quem ele estava falando que ele era. Então ele foi levado. Então, quando ele chegou lá, começaram as provações, as tentações, e ele foi passando os dias. E aí ele chegou ao final dos 40 dias e teve fome. Aí imagina se fôssemos nós lá. Normalmente a gente está com fome, a gente fica bravo, a gente treme, a gente fica desnorteado. Imagina ele 40 dias sem comer nada. Como que ele não estava? E aí o diabo chega nele e fala assim: se você é o Filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? E acaba com isso logo, com essa fome que você está sentindo. Por que você não quer fazer isso? Então aqui Satanás está tentando fazer o que com ele? Que ele caia, por uma necessidade física. Muitas vezes nós temos também necessidades físicas. E às vezes oportunidades para resolver necessidades físicas aparecem na nossa porta. E aí, a gente segue aquilo que Jesus está falando ou a gente resiste? Né? Por isso que eu perguntei lá no começo: vou fugir ou vou cair? Porque às vezes, aqui ele falou para Jesus: transforma em pão aí, cara, você consegue. Você não tem poder? Você não pode fazer isso? Não pode transformar uma pedrinha em pão? Né? Então ele está colocando aqui. E quando ele fala isso, também se você é o Filho de Deus, Deus tinha acabado de falar isso para Jesus ali na hora do batismo. Em Lucas 3:22, ele fala ali: ó, tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Então Satanás estava ali ao redor e usou isso. E interessante que Adão e Israel também eram chamados filhos de Deus e também caíram, mas Jesus ficou firme. Então o diabo ele vai te tentar te desestruturar, porque ele vai querer confundir a sua identidade. Nós temos uma identidade em Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e único Salvador, nós estamos nele. E o diabo, ele quer fazer com que a gente esqueça isso. Porque se a gente esquece disso, ele tem porta aberta para entrar. E quando a gente abre essa porta para ele, ele não vai entrar devagarzinho. Ele vai entrar chutando a porta, com tudo. Fazendo tudo o que ele quiser na nossa vida. Então a gente tem que ficar atento com isso. Então ele vai usar coisas que Deus afirma para a gente, contra a gente, para que a gente fique confuso. Que a gente esqueça
aquilo que nós somos. Então a gente tem que tomar cuidado. E você imagina, o cara está com fome ali, imagina se a cabeça dele estava funcionando bem, né? Porque a gente ficar com fome, a gente fica meio lerdo, né? Meio estranho. Então vamos dizer, o cara numa situação dessa, ele está ali, e o diabo ainda fala para ele: usa o teu poder e transforma a pedra em pão, porque era tentador, né, para ele fazer isso. Mas ele tinha um propósito, né? Então ele não deixou que esse propósito fosse abalado por nada, né? Então a gente tem que também ter esse discernimento. E aí é interessante que depois ele fala assim, né? Ele fala: diabo, você quer me enrolar aqui, falar para transformar a pedra em pão? E aí ele vem e joga um versículo nele. Ele fala sobre, aqui é um outro, Deuteronômio 8:3. Então ele fala aqui, né, que nem só de pão viverá o homem, porque a palavra de Deus nos alimenta. Então, se a gente está firmado na palavra de Deus, esse vai ser o nosso melhor alimento espiritual para resistir a essas batalhas espirituais, porque ali ele estava travando uma batalha espiritual muito forte, o diabo. E o diabo queria que ele caísse, porque se Jesus não cumprisse com aquilo que ele tinha que cumprir, a história ia ser outra. Tudo que a gente fala aqui hoje, vivencia e espera para o futuro, seria de outro jeito. Mas Jesus resistiu. E o povo no deserto aqui, nesse contexto de Deuteronômio, era um povo que reclamava de tudo. Era um povo que reclamava que não tinha o que comer, reclamava que o que tinha que comer não era o que eles queriam. E aí Jesus é tentado a fazer o quê? Transformar uma pedra em pão, né? Então, assim, para a gente ver como que é, né? As pessoas têm as coisas e às vezes não querem entender que aquilo é a provisão de Deus para a vida delas e que é aquilo que Deus está sustentando na vida delas, né? 40 dias e teve fome. E Jesus conseguiu resistir. Aqui a principal pergunta é: nós, se ficássemos 40 dias, resistiríamos a essa primeira tentação? Segundo ponto, ele vai tentar com o poder e glória. Então está dos versos 5 até o verso 8. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Aqui, o diabo foi rápido. Ele já viu que necessidades físicas, Jesus não caiu. Então ele tem que ser rápido na mudança de estratégia. Então ele já fala assim: se você é o Filho de Deus e você vai ser o rei, então por que você já não pega todos os reinos da terra agora? Por que você já não fica com tudo agora? Então o diabo queria oferecer o reino para Jesus sem cruz. Então o diabo, ele quer te dar facilidade. Ele não quer que você passe pelas suas provas, pelos seus desafios. Ele quer te entregar. Ah, você não quer ser o rei? Então seja o rei. As coisas estão aqui, eu te dou tudo. Mas aqui o diabo, ele quer o que em troca? Ele quer barganhar. Ele não quer te dar só os reinos da terra. Ele quer que você o adore. Então, pode ver que com o diabo não tem facilidade. Parece que é fácil, mas não é. Porque ele coloca uma situação ali: não, você pode ser o rei de tudo, eu te entrego tudo, é tudo meu. É tudo meu aqui. Eu posso te dar, posso dar para quem eu quiser. E eu vou te dar agora. É pegar ou largar, né? É aquela proposta, né? Você está esperando alguma situação
e vem uma proposta fantástica para a sua vida, que tudo vai mudar. E aí, só que o diabo te pede alguma coisa em troca. Deus não te pede nada em troca além de ser temente a Ele. O diabo aqui, ele queria que adorasse, mas adorar o diabo aqui ia ser uma situação bem complicada. Então, a gente tem que ficar atento a isso. O diabo, se a gente foge de uma coisa, ele vem e tenta pegar em outra. E assim vai. Então aí você já vai imaginando como que foram os 40 dias. Jesus saía de uma, entrava em outra. Saía de uma, entrava em outra. E assim foi indo. E aqui ele fala para Jesus, né, que é dele as coisas que estão nesse reino. Tudo é dele, que ele que é o dono de tudo. Na verdade, ele não é bem assim o dono, né? Ele está aqui de passagem, atentando as pessoas, fazendo um monte de coisa, mas ele está prometendo alguma coisa aqui para Jesus que não é dele. Ou seja, era uma armadilha. Ele estava pronto para pegar Jesus ali e fazer alguma coisa com ele. Então, tem que tomar cuidado com isso. E é interessante aqui que quando o diabo fala que tem que adorar a ele usa aquela palavrinha lá que a gente fez no grupo lá do proskineu. E o que é essa palavrinha do proskineu? Proskineu é a adoração à divindade, a Deus. Essa palavra só é usada na Bíblia para falar de adoração a Deus. E o diabo coloca essa palavra para Jesus. Ele fala que Jesus tem que adorar a Ele para que tudo isso seja dele. Então ele está falando assim: eu estou me equiparando a Deus para que você troque todas as coisas que eu vou te dar por me adorar. Ou seja, o diabo ele já caiu lá do céu porque ele queria ser igual a Deus. E ele continua aqui tentando Jesus, que é Deus, com essa fala. Ou seja, o diabo realmente não tem nada a perder. Para ele pouco importa qualquer coisa que aconteça. Então, a gente tem que ficar muito esperto, porque o diabo ele não vai poupar esforços para chegar no objetivo dele. Se com Jesus ele se comparou a Deus para que Jesus o adorasse, imagina o poder que ele não tem para fazer as coisas na nossa vida. E aí às vezes a gente fica dando guarida para as coisas, deixando com que situações apareçam na nossa vida para que nós caímos nesses problemas. Mas Jesus ele é rápido aqui. Ele já saca a sua espada, né? E já dá uma invertida no diabo. Então aqui, até agora, Jesus não tinha falado ali que nem só de pão viverá o homem. Então o diabo já deu uma mudada na história. Mas agora Jesus vem de novo com outro versículo em cima do diabo. E aí ele fala o quê? Que está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ou seja, um Deus. O diabo não é Deus. O diabo é demônio. É anjo caído, que está passeando por aí, querendo trocar as coisas com a gente. Então a gente tem que ficar esperto. Então aqui, Jesus ele usa a espada. E quando eu estou falando de espada, é a palavra, né? E a palavra, ela é afiada. E aí, fica a pergunta: a gente tem barganhado as coisas com o diabo? A gente tem barganhado as coisas com Deus para atingir nossos objetivos? Porque eu entendo que nós não devemos estar trocando nada. Porque aquilo que Deus quer para nós, Ele vai nos entregar. E não precisa eu ir lá e querer trocar alguma coisa para chegar nesse objetivo. As coisas vão acontecer. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, Ele sabe a hora certa de que as coisas têm que acontecer na nossa vida. A gente que é ansioso e quer antes, quer resolver antes. Às vezes pode ser muito rápido, às vezes pode demorar pra caramba. Mas a gente tem que se manter firme, igual Jesus fez. Jesus tinha um propósito, Ele tinha que morrer na cruz. Ele não podia acabar aqui, no começo. Então, olha o quanto de coisa que Ele ia viver aqui ainda.
Se ele tinha acabado de ser batizado, então ele tinha ainda 30 anos. Ele ia chegar até os 33, tinha uma caminhada, né? Então, ele não trocou por nada, né? Então a gente tem que ficar atento aí. Eu tinha deixado aqui o versículo que ele colocou contra o diabo. Então a gente tem que deixar de ficar tendo nossos bezerrinhos de ouro aí, né? Até eu coloquei aqui. Porque se a gente troca as coisas de Deus por outras, a gente está criando bezerros de ouro na nossa vida. E o terceiro ponto que eu queria destacar aqui é a tentação de testar a fidelidade de Deus. Então o diabo, de novo, vai mudar rapidinho aqui o discurso dele. E esse aqui está de Lucas 4, 9 a 12, né? Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Nessa terceira e última tentação, o diabo mudou de novo de estratégia, mas agora ele está usando a Bíblia. Então agora ele começou a usar aquilo que está escrito. Mas o problema é que o diabo ele é herege. Então ele usa a Bíblia do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Ele coloca as coisas ou tira as coisas para que a palavra pareça ok no momento que ela não é ok, né? Até eu coloquei aqui, né, que o diabo ele torce a Bíblia, faz um suco e dá pra gente tomar, e a gente ainda às vezes gosta desse suco, né? Porque a gente às vezes quer ouvir certas coisas e no final não é bem assim. Deus ele não quer entregar as coisas tão assim facilmente ou dessa forma aqui que o diabo coloca para ele, né? Então, o diabo ele sabe usar a Bíblia, porém ele usa do jeito que ele quer, né? Então, quando a gente pega aqui o que ele falou, o diabo usou o Salmo 91 com Jesus. É o 91, 12. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Só que ele usou totalmente fora do contexto. Ele usou querendo falar assim: pula daí que eles vão te pegar. Mas não era o que Deus tinha para Jesus ali. Não era aquilo que ia acontecer. E tem um detalhe: isso aqui está dentro de um contexto. Então o contexto é: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Aqui ele está falando que ele tem que estar seguindo nos caminhos de Deus. Não é sobe num lugar e pula que o anjo vai te pegar. Então Deus não está nas nossas loucuras de sair fazendo coisas que não estão nos planos dele e depois esperar que o anjo vai te segurar lá embaixo. Às vezes a gente faz as coisas e acha que está debaixo das coisas que Deus quer, porém a gente está se enrolando, a gente está entrando num problema, e depois a gente quer que Deus salve a gente ainda. A gente tem, né, o livre-arbítrio, né, para poder escolher as coisas, mas é para escolher as coisas que vão nos levar para Deus, coisas que vão nos aproximar de Deus, não coisas para depois Deus falar assim: que loucura. Aqui o diabo estava falando para Jesus: pula, né? A gente até brinca, né? Aquela questão: se o cara pular da ponte, você vai pular também? Então aqui é a mesma coisa. Então o diabo queria que Jesus pulasse, porque os anjos vão te pegar, tipo, prova aí que você é quem você está falando que você é. Então assim, e sobre caminhos, inclusive a mensagem que eu tinha era os caminhos, mas não os caminhos errados que eu já falei. Era o caminho que tem Atos. Mas aí Deus pediu para trocar tudo, né? Então os anjos de Deus, eles não vão te ajudar nas suas loucuras.
A gente às vezes pode fazer loucuras, agir no impulso, fazer as coisas de maneira deliberada, porém não são coisas que muitas das vezes estão dentro daquilo que Deus quer que a gente faça, né? Às vezes a gente está no trânsito, vou ultrapassar o carro na faixa contínua, vai dar tempo, mas é errado, e aí vou lá e faço, posso bater o carro, posso morrer. Então a gente não pode colocar Deus em prova. O diabo vai nos colocar em situações para que a gente tente colocar Deus em prova, mas a gente não pode fazer isso, porque Deus é soberano nas coisas. Então é Ele que vai nos provar, não nós que vamos provar Ele. Nós que temos que mostrar para Deus que nós merecemos aquilo que Ele tem para nós, e não ao contrário. Então isso é importante a gente ter em mente. E lá em Gênesis 3, que é onde tudo aconteceu, né? Concluindo aqui, Satanás ele falou para Adão e Eva: pode comer o fruto, vocês vão ser como a Deus, vocês vão saber as coisas, a mente de vocês vai se abrir. Então eles fizeram e se deram mal. O diabo tentou fazer a mesma coisa com Jesus, porém Jesus não tinha esse coração. Ele foi o cara que foi contra tudo isso e venceu. E aí, se Jesus tivesse caído em alguma dessas tentações, não haveria cruz. E aí a história seria outra. E aqui até eu coloco uma coisa: o diabo ele deve ter continuado tentando Jesus até o fim, e várias vezes, várias situações. Entrou lá, que ele falou para Pedro: sai daqui, Satanás. Judas, várias situações onde isso ficou ali em evidência, né? E eu volto na pergunta do começo: fugir ou cair nas tentações? Eu diria que escolho vencer a tentação, não é nem fugir e nem cair, porque Jesus não fugiu aqui e nem caiu, ele venceu, e ele mostrou para o diabo que ele estava em Deus e com Deus, né? Então isso é importante para a nossa vida. A gente precisa ser firme nessas coisas da mesma forma que Cristo foi, porque a gente não pode cair nas tentações e também não pode fugir das situações, porque a gente tem que enfrentar os nossos problemas, as nossas coisas, porque não adianta a gente entrar numa situação e depois querer só fugir, né? Então eu preciso também enfrentar. E por fim, só um versículo aí para a gente ficar na cabeça aí para a semana: não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Amém. Ou seja, é para vencer, não é para fugir e nem para cair, é para vencer as tentações. Amém? Amém?